Olá, eu sou Marconi Heringer, professor universitário e projetista com mais de 30 anos de experiência. No vídeo de hoje eu vou mostrar como a gente faz cálculo de escadas de maneira bem simples e vou deixar para você também uma planilha muito legal que vai facilitar a sua vida e os seus cálculos. Então fique ligado aí no vídeo. Você já subiu uma escada e se sentiu desconfortável? Ao descer, teve aquela sensação que poderia cair, como se a perna fosse embolar. Ou ao subir, precisou se esforçar demais? Isso ocorre quando a escada tem um espelho alto demais ou um piso pequeno demais. Ou ainda quando a relação entre eles é muito diferente da passada ideal para o ser humano médio. Já parou para pensar que uma escada deve atender a crianças e adultos, jovens e idosos, atletas e não atletas? Então, qual seria a relação ideal entre as medidas do espelho e do piso da escada? Qual sua inclinação ideal? Mas você sabia que já existe uma fórmula para calcular a escada ideal? Pois é, essa fórmula foi desenvolvida por Nicolas François Blondel, no século XV ainda. Olha quanto tempo! Alguns relatos revelam que o matemático, que também era arquiteto, professor e militar, observava os soldados subirem e descerem as escadas. E pensou: como seria a escada ideal para todos? Estudando a passada média, Blondel chegou a um padrão que facilitava e assegurava o percurso. Assim, ele desenvolveu uma fórmula que visa dar às escadas um padrão para evitar acidentes, desgastes, cansaço ao longo desse trajeto. Em essência, a fórmula de Blondel diz o seguinte, que a medida de um piso mais a medida de 2 espelhos deve ficar entre 63 e 65 centímetros, ou seja, no mínimo 63 e no máximo 65 centímetros. Para além dessa questão, devemos observar outros fatores. Cada prefeitura estabelece limites que podem variar de acordo com a sua cidade. Então é importante que você consulte o código da sua cidade. Contudo, a NBR 9050, que fala sobre acessibilidade, diz também o seguinte, que o piso deve estar entre 28 e 32 centímetros, ou seja, no mínimo 28 e no mais 32 centímetros. E que o espelho deve estar entre 16 e 18 centímetros. Ah, e é muito importante que seja padronizado. Quer dizer, se eu fizer um degrau com 17, todos eles deverão ter 17. Se um variar, que seja um pouquinho para menos ou um pouquinho para mais, a pessoa pode tropeçar e acabar caindo, porque a gente automatiza o processo de subida. Isso é muito importante. Veja aqui esse exemplo da escada do metrô de Nova York, onde um dos degraus varia 1 centímetro apenas. Olha o que acontece. E para facilitar a sua vida, eu criei uma planilha para facilitar os cálculos. A gente só coloca os valores e ela calcula tudo para a gente. Então vamos lá direto para o computador e eu vou te mostrar não só a planilha, como também a gente faz o projeto de uma escada. A gente pensa uma escada da melhor forma para obter o melhor resultado. Tá vendo? Por isso que é importante fazer um curso de desenho e de projeto. É muito mais barato alterar um projeto, alterar no papel, do que alterar depois de construído. Já imaginou construir uma escada de concreto armado e depois ter que refazer porque não ficou legal? Porque ela ficou perigosa? Ou alguém se machucar? O custo é incalculável, não é? Então faça um curso de desenho técnico comigo e também já se inscreva nesse canal, ative as notificações e deixe seu like. Tudo isso vai ajudar muito o YouTube a nos posicionar, a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade para você sem custo nenhum. Então vamos agora para a segunda parte do vídeo, onde a gente vai trabalhar aqui no computador e eu vou mostrar para você a planilha que faz o cálculo de escada. Lembrando que você deve sempre consultar a norma da sua prefeitura, porque varia de cidade para cidade. Mas a gente vai se ater aqui às regras básicas que estão na norma de acessibilidade, a NBR 9050. Muito bem, o que a gente quer fazer é criar uma escada que vá de um piso até o outro. Quer dizer, que ela permita que a pessoa acesse um nível diferente, tá? E essa diferença de altura de um piso até o outro a gente vai chamar de altura do lance, tá? Do lance da escada. Outra coisa importante da gente observar é que as escadas sempre vão ter um espelho a mais do que um piso, né? Então a gente tem aqui, são os pisos, tá, de pontilhado, e aqui a gente tem os espelhos. Como a escada começa com o espelho e termina com o espelho, ela vai ter sempre um espelho a mais, tá? Bom, e a gente vai trabalhar agora um outro conceito, que é o patamar. De acordo com a altura do nível, é necessário um patamar para a pessoa descansar, caso ela fique cansada no meio do lance, né? Então a gente tem aqui como se fosse um degrau com esteroides, né, mais alargado, para que a pessoa possa parar aqui com segurança, caso necessário.
Dito isto, vamos para a nossa planilha. Aqui na planilha tem algumas imagens apenas informativas, então aqui a gente tem um exemplo da escada com patamar, aqui sem patamar, são escadas lineares. Aqui a gente tem mostrando o que é o espelho e aqui mostrando o conceito de altura do lance, que é do piso ao piso. Então a gente tem duas formas de calcular, tá? Através da altura do lance ou através da altura dos espelhos. Vamos começar pela altura do lance. Então vamos pensar o seguinte, se eu tiver um lance para ser vencido, quer dizer, de um piso até o outro, for igual a 288 centímetros. Legal. Eu coloquei aqui, o que apareceu aqui embaixo? Apareceu assim, ajustar. Quer dizer que o valor que está me informando aqui, 56,4, não está de acordo com a norma, de acordo com um cálculo de Blondel, que diz que a relação entre dois espelhos mais um piso deve estar entre 63 e 65 centímetros. E aí eu já vou te passar um conceito sobre essa planilha. A gente vai entrar com valores apenas nas células verdes. As células brancas, elas vão retornar uma informação. Então beleza, aqui eu vou dizer o seguinte, olha, a minha escada tem patamar? Não tem, vamos deixar com 0 patamar por enquanto. E qual a medida do patamar? Como não tem, eu vou deixar 0 também. Qual o número de degraus que eu quero para a minha escada? Aqui eu vou colocar, eu quero, sei lá, 19 degraus. Beleza, então ele já calcula a quantidade de espelhos que eu vou ter, aqui, e aqui a gente tem uma observação, valores recomendados para acessibilidade deve ser de 16 a 18 centímetros. Lembrando que isso pode variar de acordo com a prefeitura. E aqui a gente tem a profundidade do piso. E a norma determina que deve ser entre 22 e 32 centímetros. Aqui você vai ficar livre para colocar o valor que você deseja. Vamos deixar aqui um valor médio de 30 centímetros, por exemplo, tá? Então, legal. O que está acontecendo aqui ainda? O que acontece é que a proporção de Blondel ainda está ruim. Quer dizer que a gente tem que aumentar essa medida aqui, porque ela também não está atendendo a norma. Quer dizer, 14,4 é menor que 16. Como que a gente faz isso? Se a gente diminuir o número de degraus, eu vou ter naturalmente menos espelhos, logo o espelho vai ser maior. Então vamos colocar 18 degraus. Ainda está um pouco aquém do que a gente precisa, né? Vamos colocar aqui, 17. Agora já ficou um valor razoável, tá vendo? Olha, 17 degraus, contudo a proporção ainda não está boa. O que eu posso fazer aqui para ajustar essa proporção? Posso aumentar a profundidade do degrau e eu consigo essa proporção. Se eu quiser o espelho ainda um pouco maior, eu posso diminuir aqui. Vou passar para 16, por exemplo. Aí vai passar para 16,94 centímetros cada espelho, tá? Vou deixar aqui como 17 degraus, que vão dar 18 espelhos, né? Cada espelho com 16 centímetros e o piso com a profundidade de 32 centímetros. E aqui a planilha vai me informar uma outra coisa. O comprimento total da escada é de 544 centímetros. Se eu entrar aqui novamente, essa medida se refere a esse comprimento, quando a escada começa e quando ela termina, 544 centímetros. Muito bem, vamos trabalhar aqui esses valores um pouquinho, tá? Aqui eu vou colocar, por exemplo, 15 degraus, tá? Vou colocar aqui 28 centímetros. Então aqui eu tenho uma outra proporção, né? Ainda está atendendo a norma com 28. E aqui o degrau com o espelho um pouquinho maior, né? Com 18 centímetros. Também vai atender, tá? Então essa aqui é uma forma que você tem de calcular. Neste caso aqui ela vai estar ocupando 4,20 metros. Muito bem. E se a escada tiver um patamar? Você simplesmente vai colocar um aqui, O 15 ele já considera esse 1 e você vai ter que colocar manualmente a medida desse patamar. Vamos colocar aqui um valor de 100 centímetros, né? E a gente vai ter um comprimento total da escada de 492 centímetros, o que seria equivalente a 14 degraus com 28 centímetros de profundidade, que dá 392 centímetros, mais 100 centímetros do patamar. Se você considerar como zero o número de patamar, eu posso até manter a medida aqui, não tem problema. O cálculo seria 15 degraus vezes os 28 centímetros, que dá 420 centímetros. Então ele já vai calcular automaticamente aqui para você. Só que eventualmente eu posso ter um lance aqui, sei lá, eu tenho um lance de 3 metros, né? E aí o degrau ficou com 18,75, tá vendo? A proporção aqui ficou um pouco grande e tal. Aí eu coloco um degrau a mais aqui, 16, aí já ficou legal, 63. Mas a medida aqui do espelho não ficou bacana. Então, de repente, dá menos trabalho eu fazer uma laje um pouco mais alta e trabalhar com espelhos dentro de uma medida arredondada, por exemplo, de 18 centímetros. Então, essa outra planilha aqui ao lado serve justamente para a gente poder arredondar sem muito trabalho os valores. Então eu vou entrar aqui com o valor de 18 centímetros para o espelho. Vamos trabalhar com o mesmo valor do piso, né, 28 centímetros. E aqui eu vou colocar o número de degraus 16, tá? Então ele falou assim, olha, a altura do lance 306. Então de repente você pode optar por construir um lance com 306, né, a diferença de um piso ao outro com 316. E assim cada degrau vai ficar com uma medida
arredondada. Então a diferença básica é que nessa planilha da esquerda, a gente trabalha a partir da altura do lance. Nessa planilha da direita, da altura dos espelhos. Aqui ele vai calcular também da mesma forma o comprimento da escada e você pode entrar aqui com um patamar se você quiser. Então se eu colocar aqui ó, um patamar, e esse patamar tiver, por exemplo, 1 metro, a gente vai ter 520 centímetros. E se eu tiver 0 patamares, né, 448, igual a gente tem aqui na planilha ao lado. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que essa planilha te ajude. E aguardo seus comentários para que a gente possa melhorá-la e aí servir também como ferramenta para o seu trabalho. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.